Cordial boa tarde a todas e a todos. Minhas primeiras palavras são de agradecimento à OAB de São Paulo e à OAB do Rio de Janeiro, e o faço na pessoa do Willis, que é um dos pilares dessa organização, e também, necessariamente, com muito orgulho, na pessoa de duas juristas amigas, a Daniela e a Estela. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo convite. Tenho a impressão que a professora Heloísa Estelita entrou também aí no ar, não é isso? Se confirmarem, eu quero cumprimentar a queridíssima Heloísa Estelita também, de quem sou admirador de longa data. É verdade, de longa data. Eu quero cumprimentar meus companheiras de mesa, o André, a Lúcia e a Luísa. E vou, então, iniciar a fala pedindo a paciência de vocês, porque eu vou ler, acredito que 4 ou 5 parágrafos, de um texto que eu já apresentei na comissão de juristas da Câmara dos Deputados, que está trabalhando no âmbito da Lei Geral de Proteção dos Dados, as questões relacionadas à segurança pública, investigação criminal, processo criminal e também inteligência, como foi dito aqui pela doutora Estela Aranha. Naquela oportunidade, quem compartilhou a mesa comigo, além do professor Gustavo Badaró, queridíssimo amigo, grande jurista, grande processualista penal das Arcadas, foi a deputada Margarete Coelho, que faz parte da Comissão Especial de Reforma do Código de Processo Penal. E, naquela ocasião, assim, dias antes, um grupo de professoras e professores, coordenado por mim, entregou à Comissão Especial de Reforma do Processo Penal algumas ideias, sugestões, uma delas relacionada ao tema do processo digital e a prova digital no campo do processo penal, matéria que não estava prevista no projeto de lei do Senado, lá atrás, que deu origem à tramitação do projeto agora em curso na Câmara dos Deputados sobre o novo Código de Processo Penal. Então, ali eu fiz a leitura de trechos que não lerei hoje, mas eu quero voltar ao início, porque eu penso que nos ajudará, nos orientará, a mim pelo menos, nos temas que não são idênticos, não são simétricos, mas são muito importantes para nós, que tem a ver com esse universo digital, esse mundo que agora a pandemia terminou por nos tornar tão familiar. Estamos todos vivendo, muito, todos não, porque há também aí uma assimetria social profunda, mas as classes médias, os setores mais privilegiados das sociedades estão vivendo nesse mundo digital, e toda a sociedade é afetada por ele. Reconhecemos como alguma coisa irreversível e que, obviamente, vai se projetar no campo das relações que envolvem o direito criminal em sentido amplo. Então, eu vou começar aqui a leitura. Uma primeira necessária aproximação ao tema geral passa pelo reconhecimento da transversalidade das questões. É inevitável que os assuntos que envolvam a segurança pública e o processo penal conversem entre si, ainda que sob diferentes perspectivas. Na sociedade da informação digital, as fronteiras disciplinares perdem sentido. O isolamento conceitual prejudica severamente os campos do saber jurídico tradicionalmente dedicados a investigar recortes mais estreitos das respectivas matérias. O olhar do teórico deve pousar na realidade e se combinar com o poder da imaginação, que também é essencial em virtude do reconhecimento do caráter complexo e dinâmico dessa realidade. Neste contexto, naquela oportunidade, eu citei 3 textos que eu penso que valem muito a pena serem lidos por todos nós. Eu digo, neste contexto, compreende-se que Max Tegmark, Kátia De Vries e o nosso Alessandro Candeias recorram a distopias para tratar de singularidades. O texto do Max Tegmark é o conhecidíssimo clássico Vida 3.0, e eu chamo a atenção para esse texto do Marx e para o texto do
do nosso diplomata, o Alessandro Candeias, porque, embora tratem de temas extremamente técnicos ao longo das suas narrativas, os dois começam com uma história. Os dois começam ao estilo do Blade Runner, Minority Report e outros. Eles começam com uma distopia e apontam para uma sociedade cada vez mais dominada ou atravessada pela inteligência artificial e que as fronteiras entre um mundo material e um mundo digital vão ficando na bruma. Fica muito difícil de enxergar estas fronteiras. A Kátia de Vries também, no Privacidade, Devido Processo e o Giro Computacional, ela também, não sei, talvez seja uma característica das pessoas que trabalham e pensam nesse mundo digital, ela também inicia a sua abordagem, a aproximação ao tema com uma história fictícia bem interessante a respeito das nossas expectativas como pessoas comuns no cotidiano acerca do que a inteligência artificial pode proporcionar em termos de segurança pessoal, segurança patrimonial, proteção da vida. Temas que, por evidente, cruzam com as questões da segurança pública e do processo penal. Então, eu digo que é isso. Tanto o Max, como a Kátia, como o Alessandro, eles requisitam que permanentemente nós lancemos mão da nossa imaginação. Pensar um futuro que ainda não é, mas que ainda não é por pouco tempo, porque a velocidade também das transformações é extraordinária. Prossigo na leitura. A redefinição dos limites da disciplina processo penal compreende ao menos 3 aspectos que merecem ser avaliados em conjunto com os temas estruturantes tradicionais. O primeiro deles, o primeiro conjunto de aspectos, não apenas em função da possibilidade de aplicação da inteligência artificial em termos de preditividade, mas pela admissão de que, por exemplo, o policiamento preditivo avança sobre as técnicas de investigação, a feição preventiva tradicional das cautelares processuais penais é modificada para dar lugar ao modelo de preventividade da prática de delitos, confundindo técnicas e objetivos que podem levar o processo penal à encruzilhada entre se converter em mais uma ferramenta, em mais um método de hipervigilância e, em oposição a isso, ser uma técnica de garantia das liberdades. Sobre esta questão da preditividade, do policiamento preditivo, dos vieses, eu tenho a impressão que o professor André Nicolitti falará com vocês na sequência. Segundo aspecto, o caráter evidentemente transfronteiriço das tecnologias de informação e comunicação provoca reações normativas, ora de defesa das soberanias estatais, no âmbito das quais situam-se os poderes judiciários, os ministérios públicos, as polícias, como na hipótese do Cloud Act norte-americano e a tentativa ali de se concentrar o acesso a determinadas informações seguindo uma metodologia que interessa, digamos, ali aos Estados Unidos da América, ao governo norte-americano, ora de harmonização multinível. Quando se fala em harmonização multinível, por evidente que nós estamos falando da coexistência do soft law com o direito tradicional, os tratados internacionais, os tribunais internacionais, os organismos internacionais que são produtores de uma normatividade muito importante nessa área, que é uma área técnica. Tá? Como na proposta, aqui eu cito o exemplo, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa relativo às ordens europeias de entrega ou de conservação de provas eletrônicas em matéria penal. E, finalmente, o terceiro eixo diz com o papel desempenhado pelos sujeitos privados no processo penal, ao lado da polícia, do Ministério Público, da defesa e do juiz, e aí eu cito aqui, como as grandes corporações de mídia social, que se convertem em players decisivos na gestão das condições concretas de autodeterminação informativa. Portanto, há um elemento material aí, que é o controle extraordinário que estas corporações têm sobre informações
que nós temos e que, numa determinada medida, nós vamos expor a um círculo mais amplo do que aquele tradicional do direito à privacidade e intimidade, mas que não queremos que sejam tratadas de modo tal que a nossa identidade ela fique absorvida ali, dominada por empresas que dispõem de tecnologia para processar em uma quantidade extraordinária de dados sobre a nossa vida e estabelecer previsibilidade de comportamento e controle social. Então, tem isso, né? Gestão das condições concretas de autodeterminação informativa, proteção da segurança e cooperação nas investigações e processos criminais. Cooperação destas empresas e de outras nas investigações e processos criminais. Então, o que é possível falar nesse tempo, e eu gostaria de me concentrar nisso, porque vamos ter também as colegas falando com excelência da temática geral aqui. Jorge Figueiredo Dias, quando inicia a abordagem das questões do direito processual penal, na sua clássica obra, ele diz o seguinte: o tema de partida de qualquer normatividade processual penal, de qualquer ordem processual penal, são os sujeitos processuais. Os sujeitos processuais, eles são efetivamente os elementos que irão direcionar um sistema de arbitramento de responsabilidade criminal. Qualquer que seja, nós estamos falando, temos que falar dos dias que correm, qualquer que seja a ordem jurídica na atualidade, a sua maneira de organizar a apuração das infrações penais e eventual responsabilização dos seus autores passa pela definição do conjunto de poderes, direitos, garantias e deveres na mão de determinados sujeitos e como é que esses sujeitos articulam a sua atuação entre si. Tradicionalmente, e essa tradição é de 200 anos para cá, não é alguma coisa que lá de trás, não é possível confundir esse Estado moderno contemporâneo com as outras formas políticas, mesmo europeias, do final da Idade Média, do início da Idade Moderna. Nós estamos diante de um Estado burocratizado com características muito singulares, isso do início do século XIX em diante, mas, tradicionalmente, o que se pensava dos sujeitos processuais para organizar um sistema processual levava em conta o poder que aqueles sujeitos processuais, que eram a expressão do Estado atuando, justamente porque dispunham de poderes de conformação do comportamento alheio. O juiz pode mandar prender o acusado, o Ministério Público, ao iniciar um processo, coloca o indivíduo numa condição extremamente delicada de estar sujeito a uma prisão preventiva, de estar sujeito a uma sentença condenatória. A ideia central era essa. Esses poderes públicos, eles podem ser exacerbados, podem levar a um abuso que vai fulminar, vai afetar gravemente as liberdades que, em uma sociedade republicana e democrática, são como o ar que nós todos respiramos, são absolutamente essenciais. Então, é necessário controlar estes poderes. A forma como se articula a relação entre os sujeitos do processo penal, nos processos penais com vocação democrática e republicana, ela parte deste princípio, de que há sujeitos que exercitam um poder. Esse poder é bem numa visão bem Foucaultiana, é a capacidade que alguém tem de conformar o futuro de outras pessoas, portanto, é o poder que o juiz tem de limitar a liberdade de locomoção, de acesso aos bens de uma determinada pessoa, investigado, acusado, condenado da prática de uma infração penal. Também é o poder que tem a polícia quando prende alguém em flagrante, quando investiga a prática de infrações penais. É o poder do Ministério Público, é o poder do Estado. É o poder do Estado. E essa grande revolução tecnológica de informação e comunicação, ela que se dá ali, ela embora todo esse processo que está na sua base, ele remonte ao início do século XX, isso é importante a gente ter em mente, e o salto
já começa a se dar no início dos anos 80, a verdade é que a queda do Muro de Berlim, aquele 1989, e o fim da Guerra Fria, da bipolaridade, leva à expansão a expansão e hegemonia de uma ideia de mundo e de uma ideia de cultura que os termos globalização e neoliberalismo definem muito bem. Então, nós passamos a ter uma globalização no sentido de uma interação global de economias, de sujeitos, etc. E, como dizia também o falecido professor Antônio Espanha, uma globalização jurídica. Uma globalização jurídica. Tem o neoliberalismo, que é a sua feição econômico-social, mas eu me fixo na globalização porque ela é coincidente com o salto tecnológico, com o extraordinário salto tecnológico que vai fazer com que a nossa vida hoje ela seja um híbrido entre uma vida material e uma vida digital. Nós hoje vivemos uma experiência digital muito forte. E o que acontece de 1989 para cá, e vai acontecendo cada vez numa velocidade mais extraordinária, eu cito como exemplo aqui a questão das nuvens, né, das plataformas. Se nós pensarmos que as plataformas têm menos de 10 anos e que nós já nos acostumamos a elas, como se elas existissem desde sempre, nesse universo digital, do computador doméstico, da convergência de tecnologias, do escritório na mão com o smartphone e etc., a gente vai ver que a própria nossa subjetividade vai sendo moldada aí, mas o fato é que essa explosão digital ela se dá coincidentemente com o avançar de uma nova globalização, dessa nova fase de globalização pós 1989, e vai nos levar a todos nós a irmos para essa estrada digital, uma estrada digital que tem dono. Quando a gente estuda os textos sobre a concepção da internet, aquela coisa, os magos não dormem nunca, né? Como é que eles vão construindo aquilo, os sonhos que tinham aqueles cientistas da ARPANET até chegar na internet. E quando nos encontramos com o Bill Gates ou com o grande lá pensador da Apple ali, naquele momento aquela coisa muda um tanto de figura, porque vamos todos por um determinado caminho que passa a ser quase que uma estrada de mão única. Querendo ou não, essas grandes corporações elas vão concentrar e vão avançar nesse sentido, elas vão concentrar um poder digital extraordinário. Um poder digital que, diferentemente do poder clássico, cujas formas de expressão nós conhecemos bem, se um juiz decreta uma prisão a partir do seu convencimento, da sua convicção de que a liberdade do acusado coloca em risco a integridade física da vítima, por exemplo, a gente tem ferramentas para avaliar se essa decisão está bem ou mal decretada. Mas quando o exercício se dá no âmbito desse poder digital, nós passamos a ter uma complexidade no seu manejo, nas ferramentas que estão ali nas tecnologias, que ele deixa de ser algo compreensível prima facie para as pessoas comuns. Nós não entendemos o funcionamento da inteligência artificial. Há muito essa coisa da intuitividade da inteligência artificial, da intuitividade de todas essas categorias que esse universo digital produz, elas são de difícil apreensão para nós. Elas são de difícil apreensão para nós, mas elas marcam uma nova subjetividade e o fazem de forma extraordinária. Isso tem reflexos na relação entre segurança pública, processo penal e essa vida, esse entorno digital? É claro que tem. Em primeiro lugar, entre os sujeitos do processo penal hoje, é absolutamente impossível não incluir os peritos. Os peritos que sempre foram sujeitos do processo penal, sujeitos secundários do processo penal, eles, peritos, com a sua expertise no âmbito das tecnologias de comunicação e informação, eles passam a ocupar um papel quase que judicial. Eles passam a ocupar
o papel do juiz. Eles passam a ter um poder que o conhecimento de alguma coisa que nós, ordinariamente, não temos acesso e temos muita dificuldade para compreender, será decisivo, será evidentemente decisivo para o estabelecimento de responsabilidade penal. Então, nós temos esses peritos e temos essas corporações. Essas corporações, agora, elas claramente são um sujeito, tanto no campo da segurança pública, com a sua relação com os estados, a questão da preditividade, o policiamento preditivo, etc., como principalmente no processo penal. Hoje está uma discussão, afinal de contas, o Facebook vai entregar ou não vai entregar dados? O Facebook, como é que ele vai funcionar, como é que ele funciona internamente relativamente aos dados de que ele dispõe e que são dados decisivos para a definição da responsabilidade de uma pessoa. As próprias, a nossa vida, a economia, ela foi reformulada, ela sofreu uma transformação profunda e o que antes era carregado para o judicial, hoje é carregado para instâncias outras em que o judicial é absolutamente secundário. Então, nós temos aí situações que nos obrigam a pensar realmente, a partir da ciência política, sobre o poder destas corporações. Estas corporações são, hoje, um sujeito necessário. Mais do que isso, e eu vou voltar a elas daqui a pouquinho, porque 6, 7 minutos que me faltam, eu pretendo falar das investigações privadas e eu pretendo falar da relação entre essas corporações e os órgãos do Estado na investigação criminal, mas antes eu gostaria de acentuar um outro ponto, né? Para além o poder dessas corporações, ele é um poder de definição de responsabilidades penais, é um poder de definição até de quadros eleitorais, como nós efetivamente vimos, e é um poder que usa e emprega um discurso que para nós é extremamente valioso, que é o discurso da garantia das liberdades. Eu me lembro até hoje das primeiras entrevistas que eu ouvi do Bill Gates, né? Nós estamos construindo, do dono do Facebook, quando vem a Primavera Árabe, e o papel que o Facebook vai cumprir ali na Primavera Árabe, nós estamos levando a democracia para o mundo. Eu só me lembrava dos meus 13 anos. Já tive 13 anos. E eu ouvi Nixon dizer que estava levando a democracia para o Vietnã. Estava levando a democracia para o Vietnã. E pensava, rapaz, há um jurista espanhol, sevilhano, que é o David Sánchez Rubio, que ele usa uma expressão, ele diz, olha, é a inversão ideológica do significado dos conceitos, né? Você leva a democracia para o Afeganistão, matando os afegães, leva a democracia para o Vietnã e leva a democracia para o mundo todo com um controle sobre dados que dizem respeito à nossa constituição, à nossa configuração, à própria ideia da autodeterminação informativa, que são dados profundamente delicados e que há uma opacidade nessa relação com essas empresas. E o discurso estamos garantindo a liberdade de expressão, estamos garantindo a liberdade de participação política e etc, etc. É evidente que esses valores são essenciais para as democracias, lutamos muito por eles, mas também, da mesma maneira que desde mais de 30 anos eu me bato contra a concentração de poderes da corporação, da comunicação social, eu sempre disse, olha, nós não podemos ter uma mídia como a Rede Globo, como as organizações Globo, que domine todos os setores da comunicação social, porque isso, no lugar de garantir a liberdade de opinião, expressão, de informação, isso condiciona o fluxo das informações, nós também não podemos ficar submetidos no mundo digital a esse mesmo tipo de concentração. Esse tipo de concentração é extremamente perigoso.
Então, voltando aqui ao tema, eu diria o seguinte, hoje, repensando Figueiredo Dias e a estrutura dos sujeitos processuais, eu já sei que o processo técnico dentro das investigações criminais e do processo penal vai adquirir um extraordinário relevo. Sei também que praticamente, para ficar no tema da prova, todas as provas, ou quase todas as provas de qualquer tipo de processo criminal hoje tem algum elemento digital presente, desde a localização, a geolocalização, a guarda de informações, a troca de informações por sistemas de mensagem, e etc, etc. Então, eu vou ter uma situação de peritagem permanente, mas continuo tendo uma assimetria na relação entre os sujeitos do processo, que coloca, de um modo geral, a defesa numa posição muito frágil. Então, eu tenho um aspecto disso, que é a peritagem, a expertise, e como isso vai desequilibrar ainda mais um processo penal, no caso brasileiro e latino-americano, já por si extremamente desequilibrado e profundamente assimétrico. E o segundo aspecto é exatamente o de domínio das informações sensíveis pelas corporações. Recentemente, o Facebook fez chegar ao Supremo Tribunal Federal algumas informações apuradas num contexto XYZ lá, tinha um inquérito também, que é um inquérito estranhíssimo, né? Que tramita um inquérito que eu não saberia explicar como professor de processo penal, mas é um inquérito lá das fake news. E fez chegar isso como resultado das suas investigações internas. É muito importante nós sabermos que o poder dessas organizações é de tal ordem que elas estabelecem o fluxo das informações que o Estado pode ter acesso para fazer seu uso. Não podemos ter um Estado totalitário, não podemos ter organizações totalitárias. Remeto aos 3 textos literários que eu mencionei no início, do Marx, da Kátia, do nosso diplomata. O totalitarismo não está apenas nas mãos do Estado, está nas mãos de quem concentra poderes. Esse é um aspecto muito importante que nós temos que repensar como a União Europeia está pensando, como o Conselho da Europa também está pensando. Não podemos simplesmente absorver a normalidade dessas de Facebook, Google e etc., como um caráter reversível da coisa, né? Como é assim e não tem jeito. Nada é definitivo. Tudo pode ser transformado. E por último, os últimos 2 minutinhos, falar também do peso que tem as investigações privadas na relação com o processo criminal hoje. Não só esse fluxo de informações que vem, ou não, ou vem em determinada medida dos provedores, das plataformas e etc., ele irriga mais ou irriga menos as investigações e os processos criminais, como dita até a velocidade, a direção e a solução desses processos. Processo pensado aí como investigação e processo, pensado em sentido amplo, como pensam os portugueses. Eu creio que o papel que as comissões da Ordem dos Advogados devem desempenhar nesse contexto é um papel fundamental. A Câmara dos Deputados está debruçada sobre esse tema. Nós temos já experiência, temos uma disputa geopolítica terrível, né, entre Estados Unidos e China nesse campo também, e Rússia, Estados Unidos, China e Rússia, mas principalmente entre Estados Unidos e China. Estamos no meio disso, talvez com um único horizonte, um único norte, um único oriente. Eu prefiro até o oriente ao norte, um único oriente, orientados numa única direção, que é efetivamente garantir à maior parte da população condições de se configurar nesse mundo digital com a sua própria identidade, de não sermos colonizados digitais. É um pouco isso o que eu queria propor aqui. Evidente que a minha expectativa é que pudéssemos fazer como nos Estados Unidos eles têm feito no mês de junho e julho, sempre juntar de repente um número significativo de pessoas interessadas no tema, tanto do campo lá das corporações midiáticas, de mídia social e etc.,
como da área jurídica, para juntos conversarmos e tentarmos encontrar a melhor solução. Isso não se faz apenas nos seminários. Seminários são muito importantes, mas os seminários plantam sementes. E aqui a gente tem muita coisa mesmo para falar. Agradeço muitíssimo a enorme paciência de todos vocês, e devolvo a palavra às mediadoras. Muito obrigado. Obrigada a você, Geraldo. Ótima fala. Eu acho que foi, enfim, a fala perfeita para introduzir esse webinar. Eu queria passar a palavra para a Estela, de fazer algumas provocações relacionadas com você. A gente está fazendo aqui entre as falas das provocações, e eu fiquei, Geraldo, porque a gente, enfim, tem algumas conversas desse tipo e, enfim, não são perguntas, são provocações. Eu acho que são importantes se relacionar com a sua fala, né? Uma dessa preocupação do poder das corporações, cada vez maior, eu estava dando uma olhada naquele relatório do próximo quadriênio, do órgão que faz a regulação da proteção de dados na Europa. E, enfim, assim, o diagnóstico é muito terrível, mas a grande preocupação deles é que a gente está falando isso do próximo quadriênio, aumentando exponencialmente esse quadro e a possibilidade desse controle de informações pelas corporações com a história da entrada do 5G e o aumento antes a gente falava comunicação, pessoa por pessoa e tal, é a comunicação máquina por máquina, que aumenta a velocidade, a capacidade, a exponencialidade de tudo, né? De processamento de dados e também aí de como vai, assim, de discutir responsabilidades, né? Porque às vezes, como a gente falou aqui, né? Às vezes os algoritmos próprios se transformam e aí os próprios programadores dizem que nem sabem como explicar o que está acontecendo. E aí você tem um cenário de comunicação máquina por máquina, né? Machine to machine. E aí, como a gente trabalha também isso, que não é uma coisa de futuro distópico e longe, a gente está falando de próximos 4, 5 anos. E uma outra provocação que é a coisa do digital, da cibersegurança, enfim, e tem tudo a ver aí, enfim, com a questão criminal, penal, responsabilização, inquérito criminal. E a outra coisa também é mais uma provocação da história da judicialização, do judicial virar secundário desse debate, né? Recentemente foi lançado um relatório no CNJ, foi uma pesquisa muito boa do Instituto LGPD até, sobre proteção de dados no judiciário, justamente porque as startups cada dia trabalham mais com data mining, vão minerando os dados. Hoje nós temos absoluta transparência de todos os processos, decisões judiciais, etc., que não é, em tese, uma coisa ruim, mas, assim, com o avanço da inteligência artificial, logo mais, e acredito até que hoje temos condições técnicas, não que isso esteja sendo feito, de você absolutamente realizar um perfil de cada juiz psicológico, relacionando os grandes acontecimentos com as decisões, aquilo influencia, não influencia numa decisão, por exemplo, etc., e você conseguir fazer toda a sua litigância, esquecendo o direito, não é mais direito, agora você vai trabalhar em psicologia comportamental. E é isso, né? O judiciário vira secundário, se a gente abrir essa possibilidade. Então, é uma outra provocação, né? Que já que você colocou a história dessa preocupação do judiciário ser secundário na coisa da tecnicidade, tanto na posição das corporações de decidir o que não entregam, como entregam, que ritmo dão o processo, nós temos ainda esses novos entrantes aí nesse mercado judicial, que é esse tipo de empresas, né, que vem muito dos Estados Unidos, mas tem uma tendência cada vez mais forte, inclusive nós temos aqui entrando. Então, se você pudesse comentar um pouquinho também dessa questão para finalizar e depois a gente continua. Posso sim, eu vou começar pelo final, porque a França tentou uma solução que é uma solução que não vai levar a lugar nenhum, a questão do mapeamento do comportamento judicial para o estabelecimento de estratégias. Isso isso está dentro de uma certa compreensão de uma ideologia do direito, da teoria do direito, no âmbito da teoria do direito, quais são as teorias do direito? A teoria do direito de cunho economicista, da relação do peso da economia sobre o direito, e economia não pensada apenas como produção de mercadorias, mas como circulação
de bens, qualquer bem. Bens imateriais são hoje os mais valiosos. Os bens imateriais são os mais valiosos, tirando a água. Tirando a água, os bens materiais são os mais valiosos. Então, essa compreensão da relação comportamental entre sujeitos econômicos, ela se transfere para esse universo judicial. Isso já era típico lá do processo penal anglo-americano, mas principalmente norte-americano, falando com muita clareza norte-americano, a globalização. Há uma professora italiana que eu creio que nós deveríamos muito chamá-la para falar no Brasil, ela se chama Elisabetta Grande. A Elisabetta Grande, ela faz uma antropologia e um comparativismo contemporâneo que trabalha com todas essas características. Ela diz, olha, a globalização é disputa. Então, nesse campo da disputa, o derrotado ele não está totalmente derrotado. As tradições jurídicas derrotadas, as práticas jurídicas derrotadas, elas ficam ali, elas são secundárias, ou até num nível menor. E a vencedora está num nível de protagonismo. Esse protagonismo faz com que se aceite. Essas empresas estão multiplicando. Tem universidades norte-americanas que têm aquelas empresas que são produzidas dentro dos laboratórios universitários norte-americanos para fazer preditividade de decisão judicial a partir de uma série de comportamentos. A França tentou uma coisa que não me parece razoável, tentou enfrentar a inteligência artificial como se estivesse lidando com carroça de boi. E aí ela vai e proíbe o processamento das decisões por meio de um mecanismo em que você não identifica nos colegiados os juízes decisores de um jeito ou de outro, mas proibido na França. Aí você vai, atravessa a fronteira, vai na Bélgica, usa o mecanismo lá e diz, olha, lá em Marseille, um caso X tem 98% de chance de se resolver. Isso é importante, é muito importante. Nós temos que ter um judiciário. O Nicoletti tem uma longa carreira na magistratura democrática, ele vai poder falar isso depois. Nós temos que ter um judiciário que seja republicano, que pense menos nas suas questões pessoais, nas suas vantagens corporativas, e muito mais em como é um judiciário republicano no século XXI nesse universo. Então, o judiciário republicano no século XXI nesse universo tem que saber, isso é um problema. Isso é um problema porque o direito, como você colocou, Estela, ele é secundarizado, ele vai para escanteio. Ele vai para escanteio e vira... Se a gente pensa qualquer tecnologia hoje como uma coisa feita sob medida, para todos nós, qualquer coisa é feita sob medida. Quando eu terminar aqui, se eu falar cadeira de escritório, eu vou receber 200 mensagens oferecendo cadeira de escritório para mim. Isso tem a ver com inteligência artificial. Como isso é sob medida, também a mercadoria, decisão judicial, vira uma coisa sob medida, quando ela, na verdade, está sujeita a um regramento geral e abstrato e a um processo de interpretação que não faz esse sob medida. Esse sob medida tem que obedecer um macro que atende ao princípio de que todos somos iguais perante a lei. Então, isso é um desafio para os poderes judiciários, para os órgãos de administração da justiça, CNJ, internacionais, etc. A primeira questão que você coloca, e coloca muito bem, é que nós estamos... A aceleração... Eu tenho os dados do Brasil, os dados do Brasil estão atrasados, né, Estela? É terrível, né? A gente tem dados do IBGE de 2019 relativos à pesquisa de 2018 de Lares, né? Mas essa pesquisa de Lares já aponta para uma quantidade, né? Nós temos 89% da população brasileira já manejando algum tipo de dispositivo informático. E um grande número, né, dessa população, um segmento muito grande dessa população condiciona o seu comportamento cotidiano por aquilo que, por essas informações e por aquilo que resulta da aplicação prática dessa informática. Na Espanha, o levantamento é mais recente, são 94%. Isso, para chegar a 99% em 2 anos, é um salto. Então, o desafio, o extraordinário desafio que nós temos que ter, colocado também pelo queridíssimo amigo jurista Luigi Ferraioli, é ter instâncias supranacionais que estabeleçam limites a isso, porque se nós esperarmos que o governo norte-americano, o governo chinês, façam isso, não vão fazer, eles não têm interesse. Eles disputam com o Facebook, o Google e outros esse espaço, mas é uma disputa entre gigantes. Nós temos que ser gigantes
da democracia. Nós temos que pensar nos africanos, nós temos que pensar em nós mesmos na América Latina e nos aliar com as iniciativas que vêm da Europa, que me parecem que são, na sua maioria, muito interessantes. Decisões recentes da Corte Constitucional Federal Alemã sobre autodeterminação informativa são paradigmáticas para nós. Nós temos que nos aliar na tentativa de construir um espaço supranacional de limitação desse poder. Da mesma maneira que eu não queria as organizações Globo dono de jornal, rádio, televisão, eu não quero o Facebook dono do WhatsApp. Eu não quero o Google dono do... Eu quero repartir isso aí. Eu quero repartir isso aí, porque a opacidade vai nos levar a uma situação em que aí sim, e eu termino com essa frase, nós vamos ter que confiar na bondade dos bons, e eu nem sei se eles são tão bons assim, né? Eles nos legaram, estou falando por mim, e não pelo seminário, eles nos legaram Trump e Bolsonaro, e a gente deve a eles. E eu não considero isso uma bondade. Sinceramente, não considero isso uma bondade. Tá, Estela? Mas é discussão que a gente tem que ter nesse momento com urgência. Muito obrigado pelas suas observações. Espero ter te atendido.